Enquanto você continuar sendo eletricista, pensando como eletricista, você vai continuar, cara, perdendo serviço pro pedricista, pro Zé Faísca, pro eletricista lambão. E você nunca vai ser valorizado aí na sua região, cara. Você precisa mudar a sua cabecinha. Você não pode ser um eletricista mais. Você precisa ser um vendedor de serviços elétricos. Você precisa ser um vendedor. Porque enquanto você continuar pensando como eletricista, conversando com o seu cliente como eletricista e tentando ganhar dessa concorrência desleal como um eletricista, você vai estar sempre perdendo serviços para esses caras. Olá, meus eletricistas, meu nome é Miguel Almeida, eu sou eletricista há mais de 10 anos e nesse canal aqui eu ajudo eletricistas autônomos a se valorizarem e conseguirem fechar mais serviços e, consequentemente, botar mais dinheiro no bolso. E nesse vídeo de hoje, pessoal, você vai entender o porquê que você tem que parar de pensar como eletricista e começar a pensar como vendedor. Você vai entender quais são os motivos que está fazendo você aí, ó, perder serviços para esse Zé Faísca, para esse pedricista, para esse eletricista lambão. E por último, pessoal, na reta final do vídeo eu vou te mostrar como que você vai virar esse jogo ao seu favor e acabar com esses Zé Faíscas aí, conquistar esse cliente, fidelizar ele para ele te indicar para toda a sua região, beleza? Então fica até o final do vídeo, beleza? Por que que isso acontece com você? Por que isso acontece comigo? Por quê? É simples, galerinha. Porque enquanto a gente continuar tentando vender um serviço de eletricista, a gente vai estar jogando um jogo que o pedricista, que o Zé Faísca, que o eletricista lambão, que o pica-fio quer. Sabe por quê? Porque esse é o jogo deles. E nesse jogo, o profissional é eles, não é a gente. O que eu quero te dizer com isso, cara? Enquanto você tiver conversando com o seu cliente com a cabeça de eletricista, você vai continuar perdendo os seus serviços para esses caras que cobram a metade do preço. Por quê? Porque o seu cliente ele não vai conseguir ver diferença entre você e esses outros caras. Ele não vai conseguir ver, porque vai estar quase no mesmo nível a conversa entre vocês. Tá entendendo? Então você vai continuar perdendo serviço para esses caras e você não vai conseguir ser valorizado aí na sua região. E o que que causa isso, cara? Por que que isso acontece? O que que causa isso no nosso dia a dia? É muito simples, galerinha. O seu cliente, ele quer resolver o problema dele, não quer? E ele vai atrás de pessoas que ele acredita aí, que falaram para ele que consegue resolver esse problema. E aí a hora que você chega lá para conversar com o seu cliente, e você conversa com ele de uma forma muito técnica, e aí você vai embora. E aí chega outro cara, que é aquele cara desleal que joga o preço lá embaixo, e conversa quase do mesmo nível que você, o seu cliente ele não consegue ver uma diferença entre você e esse outro cara. E se na cabeça do seu cliente não existe muita diferença entre vocês dois, ele acredita que o preço também não vai ser muito diferente de um para o outro. E aí é a hora que você joga lá no seu orçamento que o serviço vai custar 10.000. E esse outro cara, ele joga lá no orçamento dele que o serviço vai custar 4. E como que está a cabeça do seu cliente agora? Ela está da seguinte maneira: cara, esse cara veio aqui, ele me falou que ia fazer de uma forma técnica, que na cabeça do seu cliente ele não entendeu quase nada, entendeu? Porque ele não tem obrigação de entender de elétrica. E esse outro cara que cobrou metade do preço, ele falou quase a mesma coisa desse cara. Ele falou que ia botar quadro, ele falou que ia passar fio, ele falou que tinha que passar um fio mais grosso, ele falou que ia botar DR, que ia botar DPS também. Por que está essa diferença tão grande de preço de um para o outro? Sabe por quê? Porque eu e você não conseguimos passar para o cliente de uma maneira que ele entenda o nosso valor, entendeu?
Então, na cabeça dele, você e esse outro cara que cobrou metade do preço, nós viramos uma commodity. Cara, o que que é uma commodity? Commodity é é o petróleo, é a Coca-Cola, é qualquer coisa que você compra aí no seu dia a dia, que já tem um preço tabelado pelo mercado, entendeu? Imagina o seguinte, cara, você vai no supermercado para comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Lá você vai chegar lá, ela vai estar 9, 10 reais. E aí você vai no supermercado do lado e ela está custando 9 reais. E aí você vai em uma distribuidora do lado, ela está custando 8,50. Todas elas são Coca-Cola, todas elas estão dentro da validade. É o mesmo produto, só que o preço é diferente. Você concorda comigo? Nesse caso que eu te falei aqui, está acontecendo a mesma coisa, cara. Como você não conseguiu demonstrar para o seu cliente que você tem uma diferença entre esse cara, na cabeça dele, eu, você e esse outro cara, somos eletricistas que passa fio e que monta quadro. Então a gente virou uma commodity na cabeça desse cliente. Então, se é commodity, o que, que ele vai fazer? Ele vai escolher o mais barato, pô, porque é tudo o mesmo produto, não é? E é por isso que você acaba perdendo vários serviços aí para esses caras que cobram metade do preço, entendeu? Porque você não consegue transmitir isso. E isso causa na cabeça do seu cliente essa comparação de ser uma commodity. E ele vai escolher o mais barato, não tem jeito, cara. Não tem jeito, ele vai escolher o mais barato. Pô, Miguel, entendi, cara, faz muito sentido o que você está falando, cara. Beleza, cara, mas como é que eu vou vencer esse pica-fio? Como é que eu vou vencer esse eletricista lambão, esse Zé Faísca, cara? Se essa porra desse cliente aí que só quer saber do mais barato, cara. Tá complicado o mercado, pô. Tá difícil, cara. Os caras só querem saber de preço. Os caras só contratam esses caras ruins porque eles cobram mais barato. Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou conseguir ganhar dessa concorrência desleal, cara? Eu sei que você está pensando nisso aí. Cara, primeira coisa, pessoal, que você tem que ter em mente, meu eletricista. Tem cliente que não importa o quão top você seja, o quão top que você explique para ele, o quão top é o seu serviço. Ele não vai fechar com você, cara. Porque ele quer o preço e ponto. Foda-se se vai ter segurança, se não vai, foda-se. Ele quer o preço. Tem cliente que só quer o preço. Cara, e esse tipo de cliente, você sai fora dele, cara. Você tem que sair fora dele. Você só pega um cliente desse, cara, se você tiver, ó, com a corda no pescoço, boleto para pagar, tendo que comprar o leite das crianças no dia seguinte. Aí, mano, você vai se lascar e vai ter que pegar o serviço mais barato mesmo. Agora, do contrário disso, cara, você tem que sair fora desses caras. Entende? Você tem que sair, não tem jeito. Porque senão você vai se lascar lá na frente. Beleza? E aí, cara, como é que você faz nesse tipo de situação, cara? Como que você resolve esse problema e você começa a ter maiores chances de fechar serviços e se diferenciar desses caras e consequentemente ser mais valorizado aí na sua região. Cara, a primeira coisa, galerinha, você precisa entender os motivos do seu cliente. Você tem que entender os motivos do porquê que ele está fazendo aquele serviço. Se ele está com dinheiro para fazer, se ele não está, se ele está apertado, se ele não está, por que ele está fazendo essa reforma? Vamos para um exemplo prático, para ficar prático a explicação aqui. Eu vou te dizer a forma errada de fazer e depois eu vou te explicar a forma correta de fazer e você me diz se faz sentido ou se não faz, beleza? Imagina o seguinte, meus eletricistas, você foi chamado para fazer um orçamento de uma reforma de um restaurante, aí na sua região, um restaurante.
E aí eu vou te explicar a maneira errada que você está fazendo isso hoje. Você chega lá para fazer esse orçamento, o cliente está lá, você chega, te cumprimenta: bom dia, tudo bem, como é que você está, não sei o quê. E aí cara, o que que você está precisando? E aí o cliente vai lá, te mostra o restaurante todo, mostra lá onde vai ser a cozinha, aonde vai ser os banheiros, aonde se vai ter outro andar, etc e tal. Aí você vai olhar como que está a fiação hoje, como que está o ramal de entrada, a fiação que está, etc e tal, papapá, papapá. E aí você começa a falar com o seu cliente assim: "Não, eu entendi o serviço aqui, cara, o serviço aqui vai custar, sei lá, R$ 10.000, a gente vai botar as tomadas onde você quer, a gente vai passar a fiação para onde você quer, a gente tem que passar umas fiação mais grossas ali para as suas fritadeiras, eu estou vendo a potência delas aqui, então para essa potência aqui a gente vai ter que passar uns cabos de 10 milímetros, a gente vai botar umas tomadas trifásicas aqui, que eu estou vendo que elas são trifásicas, a gente vai botar um outro circuito separado para fazer a exaustão aí da sua cozinha. Para sua câmara fria lá, eu tô vendo que ela tem uma potência de X, a gente vai puxar uma fiação por fora de 25 milímetros, que vai suportar super bem a sua a sua a sua a sua a sua câmara fria, vai dar de sobra para a sua câmara fria. A gente vai dimensionar um disjuntor caixa moldada X para essas fritadeiras, a gente vai botar um disjuntor XYZ aqui. O quadro a gente bota um espinha de peixe com um barramento de 200 amperes para trabalhar com sombra, você não vai ter problema por um bom tempo. Tá ok, meu amigo? Ele fala: tá ok, meu amigo, obrigado. 10.000, beleza, cara. Ó, aí ele vai te falar: ó, tô sendo sincero, tô pegando mais alguns orçamentos e conforme for, eu entro em contato com você. Aí você fala: tudo bem, cara, qualquer coisinha você me liga aí que a gente resolve isso para você. Aí você vai embora. Aí chega lá o eletricista lambão: fala, meu amigo, bom dia, como é que você tá, rapaz? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo na paz? Ô, rapaz, a forma tá ficando bonita, hein? Pô, tô gostando de ver, tá maior agora, tá mais arejado, né? Pô, tá ficando legal. E aí, cara, o que que você precisa aí, cara? Aí ele fala a mesma coisa, aí esse eletricista ele vai falar: pô, cara, entendi. Ó, a gente vai botar um quadro ali, a gente vai passar uma fiação grossa para sua fritadeira, a gente vai passar uma outra fiação grossa com outro disjuntor completamente diferente, mais forte, sabe? Para fazer a sua câmara fria lá, nós vamos passar um fio bem grosso para ela, tudo separado, tá bom? Eu tô vendo que o seu ramal de entrada ali, o fio já é grosso, ele vai aguentar de boa, você não vai ter problema nenhum aqui, e a gente vai botar nas suas fritadeiras ali uma tomada grossona, que ela é de indústria, sabe? Então sua fritadeira quase nunca vai dar problema de derretimento nem nada, que os fios já vai estar grosso, o disjuntor já vai ser bem, bem, bem forte, então você não vai ter problema nenhum, tá bom? E aí, galerinha, o que está acontecendo nessa situação aqui agora? Você percebe que o que você falou de forma técnica, esse eletricista lambão, ele falou de forma leiga? Você conseguiu perceber isso? Você falou de uma forma técnica, alinhada, bonitinha, etc e tal. Esse outro cara, ele falou de forma leiga, mas ele falou basicamente a mesma coisa do que você vai fazer, entendeu? Talvez, você tá pensando aqui, mas claro, pô, não, Miguel, você tá falando merda aí, porque o fio que eu vou passar para aquela pra aquela câmara fria é um fio de 25 milímetros trifásico. Cara, top, mas o seu cliente não sabe e ele não entende que tipo de fio que tem que passar. Ele só sabe que tem que passar um fio grosso, mas qual fio grosso? Ele não sabe. E o eletricista lambão, ele falou: "Cara, não, nós vamos passar um fio mais grosso, nós vamos botar um disjuntor mais forte". Entendeu? E aí ele mostra lá pro cara na foto lá o disjuntor mais forte, que é o disjuntor de caixa moldada, entendeu? E você e ele, vocês estão falando quase a mesma coisa. Até aí, cara, você tá pensando: "Pô, amiga, mas eu tô sendo muito técnico, não é possível que esse cliente não vai perceber". Cara, o seu cliente ele não tem obrigação de saber de elétrica, cara. Ele tá te contratando para isso. Ele não tem essa obrigação de saber. Para ele, o que você falou e o que esse outro cara falou é quase a mesma coisa, cara. É quase a mesma coisa. Você consegue entender que na cabeça do seu cliente não está tendo uma diferença muito grande entre você e o eletricista lambão? Você e ele, vocês falaram que vão fazer quase a mesma coisa.
Só que você falou de forma técnica e esse cara falou de uma forma leiga. Então, na cabeça do seu cliente, você e ele, vocês estão nivelados ali quase. Entendeu? Talvez você esteja um pouquinho na frente. Então, ele espera que o seu preço fique próximo ao preço do eletricista lambão. Por quê? Porque o do eletricista lambão vai ser mais barato. E aí, o eletricista lambão passa um orçamento de 4.000. Você passou um orçamento de 10.000. O cliente ele não consegue ver essa diferença grande entre você e o eletricista lambão com relação ao seu orçamento e o orçamento do eletricista lambão. Cara, se você e ele, vocês estão falando quase a mesma coisa, vão fazer quase a mesma coisa, por que, que você tem uma diferença de 6.000 reais? Por que, que você custa mais que o dobro do que esse cara? Pô, cara, não faz sentido. Não tá fazendo sentido isso. Você concorda comigo, cara? Você consegue ver isso na prática acontecendo? Então, para o seu cliente, ele vai acabar fechando com mais barato e você vai perder o orçamento. E aí você pode estar pensando, tá, Miguel, beleza, ele vai fazer isso, esse cara vai lá, vai fazer esse negócio e vai fazer merda. Beleza, ele vai fazer merda. Só que antes dele fazer merda, ele fechou o serviço na sua frente. Ele ganhou de você. Ele ganhou de você, ele pegou esse serviço por 4.000, ele vai lá, ele vai ganhar 4.000 para fazer merda. Depois você vai chegar lá para resolver o problema, você não vai conseguir cobrar 4.000, a não ser que pegue fogo em tudo. E não vai pegar fogo em tudo. Vai dar problema em um circuito da fritadeira dele, ou vai dar problema no circuito da câmara fria dele. E aí você vai ter que refazer. Aí você vai ter que cobrar uns 1.500 para refazer uma infra nova lá e passar a fiação nova. E aí, o que que aconteceu? Você perdeu pro eletricista lambão por causa disso. Beleza, Miguel, entendi, cara. Faz sentido tudo que você falou. Mas e agora, Miguel? Como é que eu faço para ganhar dessa concorrência desleal? Como é que eu faço para não perder esse tipo de serviço aí para esse eletricista lambão? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que ter em mente, é que você precisa se conectar com o seu cliente. Você tem que se conectar com ele. E eu vou te explicar agora, nesse mesmo exemplo, como que você deveria abordar o seu cliente que está nessa situação. Beleza? Só, essa é uma maneira que eu faço, que me ajuda muito a fechar orçamentos. Beleza? E você adapta ela para a sua realidade aí, adapta ela para a sua personalidade, beleza? Então olha só, o cliente te ligou para te chamou para ir lá fazer esse orçamento desse restaurante. Cara, aí você tá indo lá para fazer o orçamento. Você chegou lá no restaurante, ele tá lá no meio da obra, etc e tal, e você tá indo em direção para ele. Galerinha, a primeira impressão é a que fica, sempre. Você tá indo em direção a ele, cara, e espero que você esteja uniformizado, bonitinho, etc e tal. Você tá indo em direção a ele. Primeira coisa, galerinha, sorriso no rosto, cara. Ah, sorrisão no rosto. Olho no olho do cliente. Vai olhando para ele, sorrisão no rosto. Vai provavelmente apertar a mão dele, né? Sorrisão no rosto. E aí, meu amigo, bom dia, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo na paz? Aperto de mão forte, de sujeito homem. Aperto de mão forte, sorrisão no rosto, olho no olho. E aí, meu amigo, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo na paz com o senhor? E aí, cara, e esse restaurante tá ficando bonito, hein? Reforma tá ficando bonita, hein? Por quê? Olho no olho. Por que sorrisão? Por que aperto de mão forte? Porque a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Sempre. E o que que acontece no cérebro do ser humano? O que está acontecendo no cérebro do ser humano para você fazer essas coisas e ter uma boa primeira impressão? Vamos voltar aqui lá para os tempos das cavernas. Lá no tempo das cavernas, galerinha, você tinha lá o homem e a mulher, ficavam nas cavernas, etc e tal, e a rapaziada saía para caçar, não saía? Então eles andavam no meio do mato, não sabiam o que encontrar, e saíam andando. E aí, você imagina que ele tá passando no meio do mato assim, uma moita lá de mato lá começa a se mexer. Começa a se mexer e a fazer uns barulhos. Cara, na hora, o que que o ser humano faz? Ele para e ele julga aquela situação.
não é? Ele vai julgar aquela situação. Opa, o que que é isso? E nessa situação, existe basicamente 3 coisas que o ser humano vai fazer nessa situação. Primeira, ele vai fugir, ou ele vai lutar, ou ele vai ficar tranquilo que não é nenhuma ameaça. Você concorda comigo? Ele vai julgar rapidamente ali aquelas 3 coisas. O que que eu faço nessa situação? Entende? E aí, com o seu cliente é a mesma coisa. Com o seu cliente vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Primeiro, ele não te conhece, ele não sabe quem você nunca fez serviço para ele. Então, quando você está indo para conversar com ele, as defesas de proteção do cérebro dele tá nas alturas, mano, tá no nível máximo. Ele tá ali, ó, nessa situação da moita lá, ó. Você tá indo em direção para ele, o cérebro dele tá pensando: "Cara, eu posso ficar tranquilo? É uma pessoa, é um cara que eu posso confiar? Eu vou ter que lutar? Eu vou ter que ir para o embate? Ou eu vou ter que sair fora? Ou eu vou ter que correr, que é uma ameaça?" Ele tá indo assim, cara. Então, quando você tá indo para ele assim, ó, posturado, sorrisão, cara, você já quebra essa primeira barreira do cérebro, entendeu? Porque o cérebro já tá te olhando assim, você tá olhando olho no olho para ele e tá sorrindo. Cara, uma pessoa que chega olhando para você, olho no olho aqui, ó, e sorrindo, cara, ela quebra a sua primeira barreira. Você já começa a pensar: "Opa, acho que ele não é uma ameaça. Acho que eu não preciso lutar. Parece que ele é tranquilo". E aí você quebrou essa primeira barreira. Cara, aperto de mão forte e aí você começa a conversar com ele, cara. E provavelmente você vai conversar com ele coisas que não tem nada a ver com a parte, da reforma. "E aí, seu fulano de tal, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo na paz com o senhor? Tudo tranquilo, né? E aí, cara, como é que tá as coisas? O que que você faz da vida?", etc e tal. E aí ele vai começar a falar aos poucos, entendeu? Vai começar a falar aos poucos para você, se com o que que ele trabalha, se aquele restaurante é a única fonte de renda dele ou se não é, se ele é um cara tranquilo financeiramente ou se não tá, entendeu? Quem que trabalha nesse restaurante, se é a família dele, se não é, entendeu? E aí vai começando a baixar todas as barreiras de proteção, de luta e fuga do cérebro dele, entendeu? Por quê? Porque o cérebro dele começa a entender: "Cara, esse cara, ele chegou olhando no meu olho". Cara, quando uma pessoa olha no seu olho, você não tende a confiar nela? É difícil você confiar em uma pessoa que não te olha no olho, que fica olhando para cima, para baixo, para o lado, você não confia. Mas agora uma pessoa, mano, que olha no seu olho, mano, é difícil você não confiar nela. E outra, cara, você tá sorrindo, cara. Uma pessoa que tá te olhando no olho e tá sorrindo, cara, ela não apresenta ameaça para você. Você concorda comigo? Ela não tá apresentando uma ameaça, só se ela for uma psicopata. Mas nessa situação nossa, isso não entra, entendeu? Ela não tá apresentando uma ameaça para você. Então, cara, pô, esse cara me parece de confiança. Então, ele já baixou a primeira guarda e ele te dá o benefício da dúvida. E aí você começa a perguntar da vida dele, você começa a querer saber sobre ele, entendeu? Você começa a querer saber sobre a família dele, sobre o negócio dele, aí você começa a ter essas informações. Às vezes, esse restaurante é a única fonte de renda dele. Às vezes, a família dele trabalha nesse restaurante, é um restaurante familiar, mano. A mulher dele trabalha, os filhos trabalham, ele paga a faculdade dos filhos com esse restaurante. Então, esse restaurante é uma pedra preciosa na vida dele, entendeu? Aí, quando você começa a entender isso, os seus argumentos de negociação começam a ficar melhor. Entendeu? Porque você sabe que aquilo ali é muito importante para ele, entende? E aí entra uma outra coisa que diferencia esse cara, esse primeiro cara, essa primeira abordagem que você fez, que você chegou, falou tudo técnico, etc e tal. Agora você não está preocupado em fazer o serviço, agora você está preocupado com ele, com a família dele, com o sustento dele. E isso faz diferença, porque agora, na cabeça do seu cliente, você não é um cara que está indo ali para pegar o dinheiro dele só.
a primeira versão que eu te dei o exemplo, você é um camarada que está chegando lá e só quer pegar o dinheiro dele, você quer fazer o serviço certo, mas você quer pegar o dinheiro dele e meter o pé, foda-se. Essa segunda versão, você quer fazer o serviço, entendeu? Mas você está preocupado com ele, você está demonstrando para ele que você tem preocupação com ele. Preocupação, cara, com o diamante dele, que é o restaurante dele, preocupação com a família dele que vai estar ali dentro. E você já baixou essas 2 barreiras. Então esse cara, ele começa a ver você diferente de todos os outros que passou aí, e que vai fazer o orçamento para ele. E agora que você já se conectou com ele, que você está conseguindo ter essas informações dele, fica mais fácil de você negociar com ele. Porque agora você não vai estar passando um fio de 25 milímetros para a câmara fria dele. Agora você não vai estar passando um fio grosso para a câmara fria dele. Agora você vai estar fazendo um serviço para garantir que a câmara fria dele não vai dar problema e ele não precisa gastar dinheiro com manutenção e que ele não vai perder as mercadorias toda dele que está lá dentro, que pode significar o restaurante dele falir, se ele perder aquelas mercadoria toda que está ali dentro. Então agora a sua negociação, o que você vai falar para ele é o seguinte, você não vai falar para ele que você vai passar um fio de 25 milímetros, porque a câmara fria dele puxa não sei quantos mil watts. Você vai falar para ele, olha, essa câmara fria aqui, eu vou dimensionar ela com esse cabo de 25 milímetros pelo seguinte, fulano de tal. Porque esse cabo aqui, ele aguenta uma corrente assim, 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 assado. E isso vai garantir que você não vai ter problema com a sua câmara fria. Porque se eu sei, cara, eu sei fulano de tal, se a sua câmara fria parar hoje, você vai ter um prejuízo de não sei quantos mil, porque as suas mercadorias estão todas ali. E se isso acontecer, corre um risco muito grande de você quebrar o seu restaurante ir à falência e botar a sua família em uma situação que eu sei que você não quer. Você entende a diferença agora, mano? Você consegue entender a diferença? Cara, e aí você vai fazer isso para câmara fria, você vai fazer isso pra fritadeira, você vai fazer isso pra tudo, cara. A fritadeira, mano, olha, a gente vai passar esse fio tal, a gente vai botar essa tomada industrial aqui tal, por causa disso e disso e disso, porque se acontecer qualquer um problema aqui, ela pegar fogo, a sua esposa que frita as coisas aqui, ela pode sofrer um acidente sério, sem contar que o seu restaurante todo pode vir pegar fogo, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. É por isso que eu vou fazer desse jeito. Entendeu, cara? E aí, cara, você fez isso e aí você passou seu orçamento de 10.000, beleza? E aí vai vir um eletricista lambão. Só que o eletricista lambão, ele não raciocina assim. Ele vai chegar lá e ele vai falar, ó, eu vou passar um fio grosso pra lá, eu vou passar um fio assim pra cá, a gente vai fazer um quadro aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar isso outro. E ele cobrou os 4.000. Só que agora, na cabeça desse cliente seu, tá batendo a seguinte coisa: "Caraca, mano, esse primeiro exercício ele me cobrou 10, cara, mas ele, cara, ele foi um cara que demonstrou que conhece do que tá fazendo, ele falou de uma forma técnica, ele sabe o que ele tá falando. Porra, mas ele se preocupou, mano, com a minha segurança, com a segurança do meu restaurante, cara. Eu me conectei com ele, e o cliente vai falar alguma coisa tipo assim: "Cara, ele me passou mais confiança". Não sei porquê, mas ele me passou mais confiança, ele se preocupou mais com as coisas, ele me falou o que que pode acontecer com a minha família, com o meu restaurante, se a gente não fizer assim. Esse outro cara, esse eletricista lambão, ele veio aqui, passou o orçamento e ele só quer o meu dinheiro, entendeu? E aí, cara, eu te pergunto, qual é a probabilidade maior de fechar? A sua primeira versão ou essa versão agora? E mesmo que essa versão agora, o cliente esteja apertado com o preço, no mínimo, ele vai te ligar e ele vai te falar: "Cara, porra, eu já peguei uns orçamentos aí, seu orçamento tá muito acima, cara. A gente consegue conversar um valor aí pra gente chegar em um acordo?". Provavelmente ele vai te falar isso, e você vai sentar com ele e você vai chegar em um valor que sempre será maior do que esse eletricista lambão. Você nunca vai chegar próximo desse valor, entendeu? Se o seu cliente te falar: "Cara, eu tô com um orçamento de 4.000 aqui, cara.
Você vai falar para ele: "Cara, fecha com ele então, cara, porque eu não consigo chegar. Eu consigo chegar às 7, 8, ponto". Você mostrou que tem autoridade, você mostrou que conhece, você mostrou que está preocupado com o cliente. Na cabeça do seu cliente agora você está numa prateleira acima. E quando esse tipo de cliente fecha com você, mano, já era. Porque esse tipo de cliente, ele vai sempre te valorizar e ele vai sempre te recomendar para outros clientes que se parecem com ele. E aí você tá, cara, numa prateleira acima, você começa a ser valorizado, você começa a ganhar dinheiro justo nos seus serviços e você começa a acabar com essa concorrência desleal aí na sua região. Você consegue entender, cara, a diferença que faz você se conectar com o seu cliente? Então é isso, galerinha. Hoje o vídeo era sobre isso. Cara, se você gosta desse tipo de assunto, mano, se você quer fortalecer a nossa comunidade, se você quer ajudar a valorizar a nossa comunidade de eletricistas aqui no Brasil, considere, cara, seguir o canal aí, curtir, comentar, que ajuda pra caramba a gente. Valeu, tamo junto, hein?